Nós vamos inicialmente ler o versículo de número 1 do capítulo 1. Ruth, o livro de Ruth, capítulo 1. O livro de Ruth é um livro bem pequeno depois de Juízes e antes de 1 Samuel. Então, se você achar 1 Samuel, você volta e está entre esses dois livros maiores. O livro de Ruth, capítulo de número 1, versículo de número 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Vamos fazer mais uma oração, pedindo a bênção do Senhor para a meditação da palavra e também colocando diante do Senhor as nossas vidas. Oremos. Pai, como é bom nos reunirmos para louvar o Teu nome, para colocarmos diante de Ti as nossas necessidades e saber que através de Jesus nós temos acesso à Tua presença, as nossas petições são ouvidas e atendidas segundo a Tua soberana vontade, Pai. Continua abençoando a Tua igreja, cada membro, cada família, visitando-nos, fortalecendo-nos, avivando a Tua obra em nós, Senhor, operando com poder em nossas vidas. Ó Deus, queremos pedir pelas congregações da Tua igreja, por cada obreiro. Queremos colocar diante de Ti, Senhor, este final de semana, que teremos as festividades de aniversário da Missão Evangelizadora do Nordeste, Senhor, onde estaremos recebendo as congregações. Traz o Teu povo debaixo da Tua paz, que seja um final de semana de bênção, manifesta a Tua presença, edifica a Tua igreja, alegra o nosso coração, opera com poder. Usa, Senhor, os que estarão pregando a Tua palavra, glorifica o Teu nome, Senhor. Pedimos a Tua bênção e nesse instante queremos também suplicar que o Teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações, edificando a nossa alma com a Tua palavra, Senhor. Ilumina a nossa mente e capacita-me a anunciar a Tua palavra e aos meus amados irmãos ouvirem com fé e fervor. Edifica-nos, fortalece-nos e nos faz crescer na graça e no conhecimento de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Ruth, irmãos, não se sabe ao certo a autoria desse livro. Possivelmente ele foi escrito pelo profeta Samuel. É um livro escrito por um servo de Deus, mas acima de tudo inspirado pelo Espírito Santo. Então nós temos aqui uma porção preciosa da palavra de Deus, né? Palavra inspirada pelo Espírito, infalível, inerrante, autoritativa, a voz do Senhor, que edifica a nossa alma e alegra o nosso coração. Então, que por intermédio dessa palavra preciosa, Deus esteja falando aos nossos corações e nos edificando. Então, nós vamos meditar nesse primeiro capítulo do livro de Ruth. Esse capítulo de número 1, ele pode ser dividido em 3 partes. E aí a gente vai dividir esse capítulo em 3 partes e observar 3 palavras-chave que definem cada parte. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao 5, é a descrição da tragédia. Uma família que enfrenta a tragédia. Várias lutas eles vão enfrentar. Então nós temos a primeira parte, do 1 ao 5, a tragédia. A segunda parte desse capítulo, que vai do verso 6 ao verso 18, é a viagem. Ele vai descrever exatamente a viagem que eles saem de um lugar chamado Moabe até Belém. Eles haviam saído, mas o capítulo enfatiza não a saída, porque a saída é citada apenas no verso 1. Mas o texto enfatiza o retorno, a viagem de volta para Belém. Então essa é a segunda parte, a viagem. E a última parte desse capítulo é a chegada, que é descrita dos versos 19 até o versículo 22. Então é um capítulo que se divide em 3 partes. A tragédia,
a viagem, a chegada. Vejamos então cada parte desse capítulo. Na primeira, como eu disse, os versos de 1 a 5, ele faz uma descrição da tragédia vivenciada por essa família. Eles eram povo de Deus. Eles faziam parte de Israel, da igreja do Antigo Testamento. Eram membros dessa igreja, mas mesmo assim estavam enfrentando adversidade, lutas, lágrimas. Significa dizer, irmãos, que ser povo de Deus aqui na terra não é estar isento, não significa estar isento das lágrimas, das lutas, dos sofrimentos. Esse negócio que muitos falsos profetas dizem aí, aceite Jesus e pare de sofrer. Isso é uma grande falácia, porque mesmo tendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, enfrentamos aflições, como o próprio Jesus mesmo afirmou. No mundo tereis aflições. As aflições só cessarão quando o Rei voltar, e aí sim, Ele enxugará de nossos olhos todas as lágrimas, e haverá um reino de justiça, alegria e paz eterna. Mas o texto então nos mostra a aflição, a luta dessa família, em vários aspectos. Eles enfrentam a tragédia, a luta. Primeiro, há uma tribulação, há uma aflição no aspecto social e religioso. Era um tempo de muita dificuldade. A narrativa começa afirmando isso no versículo de número 1. Observe, por favor. Nos dias em que julgava os juízes. Eram dias difíceis. O livro de Juízes, irmãos, descreve uma situação de muita crise social em Israel. O povo do Senhor, o povo de Deus, vivenciou um período de muita crise. E o livro de Juízes descreve esse período de crise. Crise no culto, crise social. Então essa família está enfrentando esse tempo. O tempo dos juízes, que vai desde o primeiro é considerado juiz Josué, até a consagração de Saul, que é o primeiro rei de Israel. Então, no tempo dos juízes, ou seja, 400 anos mais ou menos, o povo do Senhor viveu essa situação de crise. O capítulo 21 de Juízes, se você virar a folha assim da sua Bíblia, você já chega no capítulo 21 de Juízes. O versículo 25 é o versículo que termina o livro de Juízes, mostra-nos um pouco como era esse tempo dos juízes. Veja como era o tempo dos juízes. Juízes 21, versículo 25. Naqueles dias, não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Ou seja, era o tempo do relativismo. Cada um fazia o que preferia fazer. Ninguém se dispunha a realmente se submeter à vontade de Deus. Era um tempo muito parecido com os nossos dias. Cada um faz o que acha que tem que ser feito. Não se dispõe a ouvir a voz do Senhor. Estão dispostos mais a ouvir a voz do coração. Esse é até um lema dos nossos dias. Ouça o seu coração. O que é que o seu coração está dizendo? Faça. É o tempo dos juízes. Era a voz do coração que dominava. Isso é um engano, irmãos, porque o que determina a nossa vida não é a voz do nosso coração, é a voz do Senhor. Nosso coração tem que se submeter ao Senhor. A nossa vida tem que se adequar à palavra do Senhor. Mas esse tempo era um tempo de desobediência, de idolatria, de rebeldia, de oposição à vontade de Deus, à verdadeira adoração. Era um tempo de crise social e religiosa. E essa família estava vivendo nesse tempo, conforme nos diz o verso 1, nos dias em que julgavam os juízes. Mas o segundo aspecto dessa tribulação é que era um tempo de fome, porque diz, ainda no verso 1, houve fome na terra. Então era o tempo dos juízes, mas era também um tempo de fome. Nós não sabemos a causa da fome. O texto não descreve porque o povo do Senhor estava enfrentando a fome. Talvez a guerra estava acontecendo, ou uma terrível seca,
ou o castigo de Deus. Ele havia dito em Levítico 26, 19 ao 20, se o povo do Senhor, abençoado pelo Senhor, liberto pelo Senhor da escravidão, se esse povo abençoado não se dispusesse a obedecer os mandamentos do Senhor, Deus enviaria disciplina, Deus enviaria castigo, porque o nosso Deus é um Deus de amor e de misericórdia, mas é também um Deus santo e justo. Talvez Israel estava vivendo a fome por causa da desobediência. Portanto, o texto diz que era um tempo de luta, um tempo de crise, porque era um tempo de fome, conforme nos diz o verso 1. Mas em terceiro lugar, o terceiro aspecto dessa tragédia, dessa luta, dessa família, é que eles se tornam exilados. Eles vão ter que sair da sua terra. Isso é uma luta. Eles vão viver num outro país, enfrentando uma outra cultura, uma outra religião, uma outra língua. Então é um tempo de dificuldades que essa família enfrenta. É o tempo dos juízes, é o tempo da fome, é o tempo do exílio. Porque o texto diz que um homem de Belém, ainda no verso 1, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Era um país vizinho, mas era um outro país. E aí tem todas as dificuldades, de você mudar, de país, a cultura, a língua, os hábitos. Então essa família estava enfrentando a luta, a dificuldade. Mas, apesar das lutas, nós temos aqui uma família. Tem um pai, tem a mãe e tem 2 filhos. As coisas não estão tão mal assim. E o versículo 2 vai descrever exatamente os componentes dessa família. Este homem, verso 2, se chamava Elimeleque. Elimeleque significa Deus é o meu rei. E o nome da sua esposa era Noemi, que significa agradável, bela, linda. O nome dos filhos não se sabe ao certo o significado. Alguns colocam como sendo frágeis, A gente vai entender na medida que nós observarmos a narrativa. É tempo de crise, porque é o tempo dos juízes, da fome e do exílio. Mas ainda nós temos até o versículo 2 uma família que está enfrentando a luta, a dificuldade. Mas as coisas podem piorar. E o texto vai então nos mostrar que o sofrimento se intensifica, porque agora não é mais apenas o tempo dos juízes, o tempo da fome, o tempo do exílio, é o tempo da morte. A morte adentrou aquela família, visitou aquele lar, de maneira terrível, de maneira violenta, de maneira surpreendente. Porque o texto no versículo 3 vai dizer: morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Agora ela é uma viúva, já não há mais o esposo, o líder, cabeça do lar. A tragédia se intensifica. É o tempo dos juízes, é o tempo da fome, é o tempo do exílio, é o tempo da viuvez, da solidão. Ela já não tem o seu companheiro para estar junto ali, compartilhando o sofrimento, as lágrimas. Ela agora é uma mulher sem marido. O seu marido morreu, mas tem 2 filhos, graças a Deus. Mas, irmãos, a tragédia se intensifica. Parece que ela não quer parar de crescer, porque o marido já morreu, mas outros 2 elementos são descritos no verso 4 e 5 para fechar esse quadro intenso de sofrimento, de lutas e dificuldades. É o tempo dos juízes, é o tempo da fome, é o tempo do exílio, é o tempo da viuvez, é o tempo da solidão, é o tempo também da infertilidade, porque a gente descobre que os 2 filhos dela, possivelmente eles são inférteis, ou as esposas. O fato é que, veja o que o texto diz no verso 4: os quais
casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. Eles casaram, os dois rapazes, e ficaram ali quase 10 anos. Ou seja, eles estão casados há 10 anos. E não apareceu o neto, o filho. Portanto, o texto quer nos mostrar que havia uma dificuldade, havia um problema de saúde. Era o tempo da tragédia, era o tempo da aflição. Porque era o tempo dos juízes, era o tempo da fome, do exílio, da solidão, da viuvez, da infertilidade. Mas os dois filhos ainda estão ali. Mas a tragédia não cessa de crescer, porque o versículo 5 diz: morreram também ambos. Noemi é como se fosse uma versão feminina de Jó. Ela sai perdendo, ela perde o esposo, ela perde, talvez mais intenso ainda, porque Jó não perdeu a esposa, mas ela perde o esposo e os filhos. Veja o verso 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Ela aqui já é uma mulher sem nome, porque até então a narrativa diz Noemi, Noemi. Agora, no final dessa descrição tão dolorosa, tão terrível, ele diz: a mulher ficou desamparada. Ela não tem nome, ela não tem marido, ela não tem filhos. Ela está vivendo a dor do exílio, da morte, da viuvez, da solidão. E aí nós temos, de maneira muito intensa, a descrição da tragédia. Terminamos a primeira parte. Vamos para a segunda parte. A viagem, dos versos 6 a 18. Diante de tanta dor, diante de tantos dilemas, diante de tanta tragédia, diante de tantas ações inexplicáveis, uma luz surge, como a gente diz, né? Uma luz surge no fim do túnel, porque os versos 6 e 7 nos diz: então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. E aí algo novo acontece. A esperança começa a brotar, porque de repente ela começa a ouvir que Deus se lembrou do seu povo. O seu povo que estava em crise social, em crise religiosa, crise econômica, era o tempo da fome. Deus resolveu lembrar-se do seu povo. Ela ouve isso. E Deus se lembra do seu povo, abençoando o seu povo, perdoando o seu povo, alimentando o seu povo. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O Deus santo, o Deus justo, é também um Deus misericordioso e gracioso, que se lembra de nós com graça e misericórdia e nos socorre. Ele enviou o pão. Verso 7 diz: saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Então, a partir do verso 8 até o versículo 18, nós temos aí a descrição dessa viagem, dessa caminhada. Essa caminhada é recheada de diálogo. As mulheres gostam muito de dialogar, de conversar. E não fazia sentido 3 mulheres caminhando, cerca de 80 quilômetros até Judá, em silêncio. Elas vão dialogar. É uma conversa intensa. E essa caminhada, essa viagem, que vai do verso 6 até o 18, registra 3 diálogos, 3 conversas que elas tiveram. A primeira conversa é apresentada a nós no versículo de número 8 até o versículo 10. Veja: disse-lhe Noemi, elas estão caminhando em direção a Judá, Belém. Disse-lhe Noemi, ela está acompanhada das suas 2 noras: ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que moram,
os que morreram, perdão, como vós usastes com os que morreram e comigo. O que ela vai fazer? Ela vai tentar convencer Orfa e Ruth a ficar em Moabe. Ela vai dizer: olha, me seguir não tem futuro. Voltem para a família. Volte para sua mãe. Você tem uma mãe aí. Mas em segundo lugar, veja, o diálogo continua. Verso 9. O Senhor vos dê que sejais felizes cada uma em casa de seu marido. Ou seja, vocês são viúvas, são jovens. Fiquem aí. Aí você tem a casa da mãe. Aí vocês terão, possivelmente, proposta de casamento. Portanto, ela está apresentando argumentos, e argumentos fortes, para convencer as duas noras a permanecerem em Moabe. Ela até deseja a bênção do Senhor sobre a vida delas, reconhecendo que elas foram bondosas para com a vida dela como sogra. É como se Noemi estivesse dizendo: vocês não estão, ou melhor, vocês estão desobrigadas. Vocês não têm obrigação de me acompanhar. Versículo 8, versículo 9. Vamos continuar o 9. O Senhor vos dê que sejais felizes cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, elas porém choraram em alta voz. E aqui nós temos a conclusão da primeira conversa no caminho. Verso 10. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Orfa e Ruth não foram convencidas. Mas Noemi continua dialogando dos versos 11 ao 14, a segunda conversa. Observa aí, verso 11. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas. Ela fala com muito carinho, né? Com elas: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho ainda no ventre filhos, para que vos sejais por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis? Até que viessem a ser grandes? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o teu Senhor, descarregado contra mim a sua mão. Então ela está procurando convencê-las com vários argumentos. Ela diz: eu não tenho filho, eu sou velha. Ainda que o impossível, o improvável acontecesse, não ia mudar a situação de vocês. Ela fala de uma coisa bem improvável. Que eu viesse a ter um filho, não haveria possibilidade. E aqui, no verso 14, nós temos a conclusão da segunda conversa. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ela convenceu já uma. Orfa voltou. Orfa entendeu, realmente, não tem futuro. Eu vou estar distante da minha mãe, eu vou estar sem marido, ela está velha, né, não pode, portanto, eu vou ficar em Moabe, permanecer na minha casa, na perspectiva humana, obviamente, com muito mais futuro. E aí nós temos o início da terceira conversa no caminho, que vai do verso 15 ao verso 18. Vamos ver? Verso 15. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada? E aqui ela tem um argumento forte. Ela tem um argumento do exemplo. Diz: tua cunhada já voltou. O que tu estás fazendo aqui, me acompanhando para Belém? Ela já voltou para sua casa, para os seus deuses. Veja que havia ao retornar, você estaria fazendo uma opção, não só pela casa, não só pelo futuro, mas também por sua religiosidade. E ela vai continuar falando nos versos 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus
é o meu Deus. Ela está dizendo, não adianta insistir. Eu já fiz uma escolha, eu fiz uma opção. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu já fiz essa escolha. Não há retorno, não há como retroceder, não há como mudar de caminho. A direção da minha vida é o teu povo e o teu Deus. E é algo surpreendente. A atitude de Ruth, com essa resposta, é algo surpreendente diante dos fortes argumentos apresentados por Noemi. Na perspectiva humana, na lógica humana, ela convenceu Orfa. Mas Ruth não se deixou convencer pelos argumentos da sua sogra. Veja, no verso 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Um detalhe importante, porque ela diz assim, no verso 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Ela não está indo, tipo assim, eu vou, quando ela morrer, eu volto. Ela está dizendo, eu vou, e não tem mais volta. Ou seja, se você morrer, é lá que eu vou ser sepultada. E aqui a terceira conversa é concluída no verso 18. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ela convenceu Noemi, sua sogra. Noemi realmente entendeu que ali havia uma verdadeira convertida ao Deus de Israel. A última parte, a terceira, é a chegada em Belém. A chegada é descrita dos versos 19 até o versículo de número 22. Vamos ler essa terceira e última parte? Então, ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Lembram o que significa Noemi? Agradável, a bela, a linda Noemi. Porém ela, Noemi, lhes dizia, verso 20, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Não me chamem agradável, porque o meu coração está cheio de amargura. E ela tinha razões para vivenciar a dor, a amargura, diante da tragédia, diante das perdas, diante das dificuldades enfrentadas. No verso 22, 21, ela diz, ditosa eu parti. A palavra ditosa aqui significa cheia, abundante eu parti, porém o Senhor me fez voltar vazia. A ideia da palavra pobre, eu estou vazia, disse Noemi. Porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. A tragédia, a viagem, a chegada. Chegaram em Belém, era o tempo da cega, era o tempo da colheita, era o tempo da bênção. Meus amados, eu queria então, depois da leitura do capítulo, apresentar aqui algumas lições que nós podemos extrair para nós, além do que já extraímos ao ouvirmos. Só a descrição dessa história já traz lições para o nosso coração. Eu creio que Deus já falou conosco só em a gente ler o texto, porque a palavra de Deus é viva, é poderosa, que nos alimenta. Mas algumas lições que podem ser claramente observadas nesse texto. A primeira lição é uma lição sobre a soberania de Deus. Qual é a primeira lição, igreja? Soberania de Deus. Nós aprendemos muito sobre a soberania de Deus, especialmente na fala de Noemi.
Nós aprendemos muito sobre Deus quando observamos o que Noemi está falando. E ela claramente apresenta-nos uma visão clara de que o Deus de Israel é um Deus soberano. Noemi, em momento algum na sua caminhada, ela atribui o que está acontecendo com ela à sorte, o acaso, o destino cego. Noemi compreende que todas as circunstâncias de sua vida estão debaixo da soberania de Deus. Nada foge ao controle do Senhor. Nem as circunstâncias boas, nem as circunstâncias más, nem as realidades doces da vida ou as amargas. Deus está sempre no controle da história. Mesmo que estejamos vivenciando um dilúvio, Deus jamais perde o controle. Veja como Noemi afirma no verso 13. Por favor. Esperá-los-ei, até que viesse a ser grandes, abstar-vos-eis, tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga. Olha o final do verso 13. O ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Veja o verso 20. Porém ela lhes disse: não me chamais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado todo poderoso. Soberania de Deus. 21. Olha o que diz o 21. De Toz eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. E o final: o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. O que é que nós aprendemos? Que mesmo nas circunstâncias amargosas e difíceis, até mesmo na tragédia, Deus não abre mão da soberania, da sua soberania. E Noemi não abre mão de confiar na soberania de Deus. Ela em momento algum falou: o diabo, a sorte, o acaso. Deus é soberano. Mas, irmãos, o que nós aprendemos também nesse capítulo de número 1 de Ruth é que o Deus que envia amargura, a provação, é também o Deus que cuida e que reverte a situação enviando o alimento. Veja o que diz o verso 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. O Deus que envia a amargura e a provação é o Deus também que envia o alimento, o socorro, o perdão. Ele enviou pão, Ele enviou vida, Ele enviou esperança, Ele enviou misericórdia. Ele é soberano. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que quando Jesus ensina os discípulos a orar, Ele diz que nós devemos orar assim: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nós servimos a um Deus soberano, que está no controle de tudo, mesmo nos tempos difíceis, de tribulação e angústia. Mas esse também é o Deus, como afirmei, o Deus que envia a amargura, a provação, é o Deus também que cuida e que alimenta a nossa alma. Por isso que nós podemos diariamente pedir: Senhor, dá-me o pão. Por isso que não podemos, meus amados, não precisamos estar ansiosos diante das circunstâncias, sejam doces ou amargas, simples ou complexas. Deus é soberano, Ele está no controle e governa todas as circunstâncias, de maneira que eu posso confiar nele. Conforme nós lemos em Mateus, capítulo 6, versículo 25, que diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem,
nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O Senhor é soberano em todas as circunstâncias. A segunda lição que aprendemos nesse capítulo é sobre as marcas de uma verdadeira convertida, de um verdadeiro convertido. Ruth, esse capítulo 1, irmãos, ela nos dá um exemplo de lealdade, amizade, coragem, mas acima de tudo, Ruth está dando um exemplo do que significa ser convertido de verdade. Ruth mostra que de fato ela teve um encontro com o Deus de Israel, que ela realmente está disposta a seguir até o fim a este Deus e está em sua direção. Veja que do verso 6, conforme nós lemos, até o versículo 17, Noemi apresentou vários argumentos para tentar convencer Ruth que ela retornasse, como nós vimos. Volte para sua casa, volte para a casa da sua mãe, volte para aquilo que humanamente é mais seguro, mais confortável. Apesar de todos os argumentos apresentados por Noemi, Ruth não desistiu de seguir na direção certa. A minha vida era como se Ruth estivesse dizendo: está na direção do povo de Deus e do Deus desse povo. E nada, nem ninguém muda a direção da minha vida. Portanto, Noemi, no verso 11, por exemplo, porém Noemi disse: voltai, minhas filhas. Conforme nós lemos. No verso 9, 8, os argumentos todos são colocados, mas de forma surpreendente e determinada. Ruth, portanto, se dispõe a seguir na direção correta, como nós lemos no verso 16. Não me instes, Ruth diz, para que te deixe e me obrigue a mão a não seguir-te, porque aonde quer que fores irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Nada nem ninguém. Ela procurou se abrigar nas asas do Senhor. Veja o que diz o 2:12. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ela foi buscar refúgio nas asas do Senhor. Então ela disse: eu não vou sair desse refúgio. E isso, irmãos, a atitude de Ruth e as palavras de Ruth se parecem muito com o que o Senhor Jesus falou de seus verdadeiros discípulos. Lembra o que Jesus falou de seus verdadeiros discípulos? Vamos lembrar rapidamente. Queria só ler 2 textos. Mateus 10. Veja como esses versículos se parecem com a vida de Ruth. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim,
não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, acha-la-á. Foi a opção que Ruth fez. Ela não colocou nada nem ninguém acima de Deus. Orfa voltou para os seus deuses, conforme diz a narrativa. Ruth disse: eu prefiro perder tudo, mas não perderei a minha comunhão com Deus. Não fugirei de debaixo de suas asas. Ela entendeu que a prioridade é o reino do Senhor. Conforme nos diz também Marcos 10, 29. Marcos capítulo 10, versículo de número 29, que diz assim: tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. O discípulo verdadeiro, o crente verdadeiro, prioriza o reino de Deus. Esses versículos não estão incentivando a gente não amar o pai, não amar a mãe, não amar a família. Não é isso. O que Jesus está dizendo é que nenhum amor pode estar acima do amor que devemos ter pelo Senhor e Salvador da nossa vida. Jesus tem que ser prioridade, a centralidade da nossa vida. E por último, o texto de Ruth nos ensina uma terceira lição. A primeira é sobre soberania de Deus. A segunda é sobre verdadeira conversão. E a terceira lição é sobre o perigo da amargura. O perigo da amargura. A amargura cega os olhos. Perceba, meus irmãos, que Noemi afirma que foi para Moabe cheia. Ela diz isso no versículo 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar de mãos vazias. Pobre, ditosa, cheia eu parti. Agora eu estou de mãos vazias. A amargura cega os olhos, porque ela não consegue ver a boa mão do Senhor providenciando uma amiga, uma nora. Ela não consegue enxergar que Deus está providenciando bênçãos, portanto ela não está de mãos vazias. Ela não está de mãos vazias. Olha o que o texto diz sobre Ruth, irmãos, no 4, versículo 15. Ele será restaurador da tua vida. Ruth 4, 15. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice. Isso é o neto dela. Pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Olha que descrição extraordinária. Ela te é melhor do que 7 filhos. Ela diz: cheia eu parti, e vazia eu cheguei. Ela não está vazia. Deus está não apenas dando a ela uma nora extraordinária. Deus está colocando a sua nora e a própria sogra na genealogia do Messias. Ruth vai casar com Boaz. Boaz é o tataraneto de Davi. Ou seja, tataraneto. Tataravô, obrigado, meu irmão. Tataravô de Davi, ou seja, ela não está de mãos vazias, ela está com as mãos cheias. Mas muitas vezes, irmãos, a amargura cega os nossos olhos. A gente não consegue ver a fidelidade do Senhor, as promessas do Senhor, a mão invisível do Senhor, nos mantendo de pé e cumprindo a sua vontade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude nesses tempos de dificuldade, nesses tempos de luta, a não perdermos o olhar na soberania do Senhor, no cuidado do Senhor, na fidelidade do Senhor, nas suas promessas que são verdadeiras, no plano do Senhor, que jamais será frustrado. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos faça viver em fidelidade às suas promessas, dando testemunho que somos verdadeiros discípulos
e Ele é prioridade em nossas vidas. Amém? Fiquemos de pé e vamos orar.